Olá pessoal, vou gravar essa aula sobre o movimento retilíneo uniforme. Vou falar da teoria, dos gráficos do movimento uniforme e eu coloquei bastante exercício resolvido também para ilustrar. Movimento retilíneo uniforme. O movimento é retilíneo, trajetória é reta e uniforme é que a velocidade escalar é constante. Ou seja, o espaço ele vai variar uniformemente com o tempo. Por exemplo, olhando essa tabela da posição do espaço em metros em função do tempo em segundos, a gente vê que a cada segundo que passa, a posição varia em 10 metros. No primeiro segundo variou de 10 para 20, do segundo segundo, de 1 para 2, variou de 20 para 30, de 2 para 3, de 30 para 40. Então a gente percebe que o espaço varia de 10 em 10 metros a cada segundo, ou seja, a velocidade vale 10 metros por segundo. O conceito de velocidade está relacionado com a rapidez com que a posição varia. Nesse caso, a velocidade o espaço está variando de 10 em 10 metros por segundo, ou seja, a velocidade vale 10 metros por segundo. Poderia fazer o cálculo, poderia jogar na equação da velocidade média. A gente também pode usar a velocidade média, o cálculo da velocidade média, ΔS por ΔT, aqui no movimento uniforme. Na velocidade média, você achar o valor médio, aqui você vai achar o valor que é constante. Então, a gente pega uma variação de espaço e a correspondente variação de tempo para achar a velocidade nesse movimento. Então, por exemplo, eu peguei a variação do tempo de 0 a 3 segundos. Então, eu vou pegar a variação do espaço de 10 a 40. Então, velocidade, ΔS por ΔT. ΔS é espaço final menos espaço inicial, ΔT, T final menos tempo inicial. Então, a variação do tempo de 0 a 3, 3 menos 0, final menos inicial. A variação da posição de 10 a 40, 40 menos 10. Então, a gente tem 30 por 3, 10 metros por segundo. Poderia pegar outra variação de espaço e a correspondente variação de tempo e achar os mesmos 10 metros por segundo. Se eu pegasse aqui de 0 a 1 segundo, a gente teria ali em cima, final menos inicial, 20 menos 10 no espaço, e o tempo de 0 a 1, 1 menos 0, daria 10 por 1, 10 metros por segundo. Então, qualquer variação de espaço, correspondente à variação de tempo que você pega, você vai achar os mesmos 10 metros por segundo. O movimento ele é sempre uniforme. Dá uma olhada no carrinho, a tabela corresponde com essa figura. No instante 0, a posição era 10, no instante 1, a posição é 20, instante 2, 30 e assim por diante, variando de 10 metros em 10 metros a cada segundo do movimento. E uma característica importante do movimento uniforme, retilíneo uniforme, é que a aceleração escalar vai ser nula. A aceleração ela mede a rapidez com que a velocidade varia. Nesse caso, a velocidade escalar não está variando, ela é sempre constante. Para esse exemplo, 10 metros por segundo. Então, ela não está aumentando e não está diminuindo, é sempre 10 para esse exemplo. Então, não tem aceleração escalar no movimento retilíneo uniforme. Exemplo: Avenida Pedro Álvares Cabral, localizada numa grande cidade, é plana e retilínea. Num trecho, a avenida é cortada por ruas transversais, conforme mostra a figura abaixo. Para permitir a travessia segura de pedestres, os sinais de trânsito existentes nos cruzamentos devem ser fechados simultaneamente a cada 1 minuto e meio. Um carro trafegando pela avenida com velocidade constante chega ao cruzamento com a rua Pero Vaz de Caminha 10 segundos após que o sinal abriu. Então, ele vai chegar aqui nessa posição 10 segundos depois que os sinais abriram. Qual deve ser o módulo dessa velocidade em km por hora para que ele possa percorrer todo o trecho da avenida indicado na figura, desde a rua Pero Vaz de Caminha até a rua Fernão de Magalhães, encontrando todos os sinais abertos. Então, ele vai sair dessa posição, vai até essa posição. Ele vai percorrer toda essa distância, somando aí 250 mais 300 mais 250, um total 800 metros. Bom, vamos lá. 1 minuto e meio que os faróis ficam abertos corresponde a 90 segundos. 1 minuto mais meio minuto. 1 minuto 60 segundos mais meio minuto, que é 30 segundos. 60 mais 30, 90 segundos é o tempo que os faróis ficam abertos.
mas os faróis já estavam abertos há 10 segundos. Então, o tempo que o farol ainda vai ficar aberto nessa situação é 90, que é o tempo que ele fica aberto, menos 10, que ele já estava aberto há 10 segundos, então a gente ainda tem 80 segundos de farol aberto. Vamos jogar na equação da velocidade, ΔS por ΔT. Então, a distância que ele tem para percorrer são os 800 metros. O tempo que ele ainda tem disponível de farol aberto, 80 segundos. Então, 800 dividido por 80, 10 metros por segundo. Mas a resposta tem que ser em km por hora. Ele pediu aqui no enunciado para a gente dar a resposta em km por hora. Então, a gente tem que pegar esse valor e multiplicar por 3,6 para você obter em km por hora. Então, 36 km por hora é a velocidade dele. Função horária dos espaços. Bom, é uma equação que relaciona espaço, ou seja, posição, e tempo. Horário lembra tempo, espaço é posição. Então, uma equação entre posição e tempo. E para o movimento uniforme, a função horária do espaço é de primeiro grau. Ou seja, você vai olhar para o expoente t e o maior grau do expoente que você vai achar aqui é 1. Então, t elevado à primeira. Se tiver segundo grau, terceiro, aí já não é movimento uniforme. Segundo grau é movimento uniformemente variado, que a gente vai aprender mais para frente. E, então, a função horária é de primeiro grau. Essa é a famosa equação do sorvete, né? A equação lembra, se olhando assim, lembra sorvete. Então, a gente fala muito, a equação do sorvete se já relaciona com o movimento uniforme. Espaço, letra S, a gente pode usar também a letra X, tem muito exercício que ao invés de S coloca a letra X. E se o movimento for na vertical, pode aparecer também a letra H, quando você tem algum objeto caindo na vertical, lançado na vertical, tá? Pode aparecer a letra H. Então, ou S, ou X, ou H quando for na vertical, tudo isso vai simbolizar posição, espaço. S0 é a posição inicial, ou seja, o espaço inicial é a posição que o móvel está no tempo zero. Então, quando você começou a registrar o movimento no tempo zero, quando acionou o cronômetro, aonde ele estava? Esse que é o espaço inicial. V é a velocidade, que é constante, sempre o mesmo valor, movimento uniforme. E T é o tempo. Por exemplo, o carrinho se movimenta de acordo com a equação horária dos espaços S é 5T menos 7, com unidades no Sistema Internacional SI, Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, o espaço está em metros e o tempo está em segundos. Determine a sua posição inicial e a sua velocidade. Então, duas perguntas. A posição inicial é o S0, isso daqui, e a velocidade é o V. Então, a gente pode fazer de uma maneira bem simples, comparando essa equação horária do espaço dada pelo enunciado com a equação do sorvete. Então, coloca uma do lado da outra e compara. Eu troquei a ordem 5t menos 7, troquei a ordem aqui para a gente ver a correspondência com a equação do sorvete, com a equação do movimento uniforme. Então, você olhando, você compara S e S, T e T. Quem está junto com o T é a velocidade, quem está sozinho sem o T é a posição inicial. Então, o espaço inicial, que é uma das perguntas, é menos 7 metros. E a velocidade escalar, mais 5 metros por segundo. Gráficos do movimento uniforme. Vamos lá. Então, espaço-tempo. Primeiro, gráfico do espaço em função do tempo, da posição em função do tempo. Se a velocidade for positiva, que a gente vai fazer aqui, ou se a velocidade for negativa, a gente vai fazer aqui. Velocidade positiva, a gente fala que o movimento é progressivo. O móvel está se movendo no mesmo sentido da orientação da trajetória. Movimento retrógrado, a velocidade é negativa, ele está voltando na trajetória. Bom, a equação do movimento uniforme, como a gente viu agora, é de primeiro grau, é o sorvete. Então, vou escrever aqui no cantinho. S é igual a S0 mais VT. Como eu falei, essa equação é de primeiro grau.
Em uma equação de primeiro grau na matemática, a gente escreve y igual a ax mais b. Só troquei a ordem aqui do ax com o b para a gente ver a correspondência com a equação do sorvete. Então, na matemática, a gente vê o gráfico y na vertical em função de x na horizontal. Aqui o nosso y é o s, olha lá, o s na vertical. E no lugar do x, a gente tem t na horizontal, nos dois casos. Quem é o a? O a na matemática ele é chamado coeficiente angular. Ele vai medir a inclinação da reta, se ela é crescente ou se ela é decrescente. Tudo vai depender do sinal do coeficiente angular. Se o coeficiente angular, esse a aí, for positivo, a gente tem uma reta crescente. Se for negativo, uma reta decrescente. E quem é o nosso a? Olhando aqui na equação do sorvete, o nosso a é a velocidade. Ou seja, se a velocidade for positiva, a gente vai ter uma reta crescente. Se a velocidade for negativa, a gente vai ter uma reta decrescente. Então, o nosso coeficiente angular aqui da equação do sorvete é a velocidade. E esse b? Quem é esse b na matemática? Esse b é chamado coeficiente linear. É o ponto onde a reta vai cruzar o eixo da vertical. Nesse caso, é o eixo do espaço, certo? Como equação de primeiro grau, pessoal, vai ser uma reta, certo? Toda equação de primeiro grau é uma reta. Então, no movimento uniforme, espaço-tempo vai ser uma reta. Vai ser crescente, dessa forma, se a velocidade for positiva. Vai ser decrescente, se a velocidade for negativa. E o ponto onde a reta cruza o eixo da vertical, que é o eixo do espaço, que é o coeficiente linear, o b, corresponde com quem para a gente? Que corresponde com o espaço inicial. Olha lá, onde a reta cruzou o eixo da vertical, onde ela bateu aqui, é a nossa posição inicial. É a posição no tempo zero. Se você pegar a equação do sorvete e jogar zero no t, você vai descobrir a posição inicial. Olha lá, que é onde está cruzando o eixo da vertical, que é o eixo da posição. Gráfico da velocidade agora em função do tempo. Bom, como falamos, o movimento é uniforme, a velocidade escalar é constante. Então, se a velocidade for positiva, a gente vai ter um gráfico, uma reta constante aqui, paralela ao eixo do tempo, porque ela não vai mudar, não vai aumentar e não vai diminuir. Então, aquele exemplo, se a velocidade é 10 metros por segundo, é sempre 10 metros por segundo, não vai aumentar e não vai diminuir. Agora, se o movimento for retrógrado, ou seja, se o móvel está voltando na trajetória, a velocidade vale menos 10 metros por segundo, é sempre menos 10 metros por segundo. Então aí o gráfico vai ser aqui para baixo do eixo do tempo, sempre constante, menos 10, por exemplo, né, metros por segundo. E agora o último gráfico da aceleração em função do tempo. Aceleração em função do tempo. No movimento uniforme a gente não tem aceleração escalar. A aceleração escalar é nula, então vai ser zero o tempo inteiro, independente se a velocidade é positiva ou se a velocidade é negativa, a aceleração escalar vai ser nula. A gente pode ter algumas interpretações desses gráficos do espaço-tempo e da velocidade-tempo. Bom, primeiro, do espaço em função do tempo. Espaço em função do tempo. Se a velocidade for positiva, reta crescente. Se a velocidade for negativa, reta decrescente. A gente pode tirar a informação da velocidade aqui nesse caso, né? Porque a gente consegue uma variação do espaço aqui, ó, ΔS. A gente tem uma variação de tempo, ΔT, é só dividir o ΔS por ΔT, a gente tem a velocidade do movimento. Então, você tem a posição variando de uma posição inicial até uma posição final. É só você subtrair a final da inicial, você tem o ΔS e a variação do tempo. A velocidade também é a tangente desse ângulo alfa que eu chamei aqui. Por que a tangente? Se você fizer a tangente desse ângulo alfa, é o cateto oposto dividido por cateto adjacente. Cateto oposto é o ΔS, dividido pelo adjacente, que é o ΔT, ΔS por ΔT é a velocidade. Cuidado, nesse gráfico a gente também faz ΔS por ΔT, só que aqui a velocidade vai ser negativa, tá? Se você jogar aqui no ΔS, se você abrir final menos inicial, você vai achar uma velocidade negativa
Porque o espaço final aqui ele é menor que o espaço inicial, ele está diminuindo, a reta decrescente. Já vai sair um sinal negativo. Gráfico da velocidade em função do tempo. Velocidade aqui no eixo Y, na vertical, nas ordenadas. Tempo nas abscissas, no lugar do eixo X. Se você fizer a área deste gráfico, velocidade em função do tempo, você vai achar o ΔS. A área é numericamente igual ao deslocamento escalar. Então, isso a gente faz não só para movimento uniforme, mas para qualquer movimento. Movimento move também, movimento uniformemente variado, principalmente, parece muito isso. Se a gente tem um gráfico de como que a velocidade varia com o tempo, você pode fazer a área do gráfico e você vai achar quanto que é o ΔS. Então, isso é bastante importante em todos os movimentos, tá? Não é só um movimento uniforme. Se você fizer a área, você vai obter o ΔS. Mais um exemplo. A posição de um carrinho de brinquedo varia com o tempo de acordo com a tabela abaixo. Então, a gente tem aqui a posição em metros e o tempo em segundos. A cada segundo do movimento, a gente percebe que a posição varia 3 metros. De 6 foi para 9, de 9 foi para 12, de 12 foi para 15. A gente vê essa regularidade da variação do espaço com o tempo. O espaço está variando uniformemente com o tempo. Então, a gente percebe que o movimento é uniforme. Determine a função horária dos espaços, ou seja, está pedindo para a gente escrever aquela equação do sorvete. Então, primeira coisa, vamos calcular a velocidade, que a gente, de cabeça, né, vendo a variação do espaço com o tempo, a gente sabe que é 3 metros por segundo. O espaço está variando de 3 metros em 3 metros a cada segundo. Mas você pode jogar na equação, ΔS por ΔT. Peguei aqui no intervalo de 0 a 3, variação do tempo, T final menos tempo inicial, de 0 a 3 é 3 menos 0, sempre o final menos inicial. E a variação da posição, no tempo 3, que é o tempo final, a posição vale 15. No tempo 0, a posição vale 6. 15 menos 6, final menos inicial. Então, 9 dividido por 3, 3 metros por segundo é a velocidade escalar. Agora, joga na equação do movimento uniforme, sorvete, SS0 mais VT. O que a gente vai preencher aqui dessa equação é o espaço inicial e a velocidade. Só isso. A gente não vai colocar nada no lugar desse S, não vai colocar nada no lugar desse T. Vai ficar esse T aqui na equação, vai ficar esse S. A posição inicial é uma característica do movimento, é a posição onde ele estava, né, no início do tempo, no tempo zero, que olhando aqui, ó, onde ele estava no tempo zero, ele estava na posição 6. Então, o espaço inicial é 6 e a velocidade, a gente acabou de achar, é 3. Então, essa é a equação horária do espaço. S é 6 mais 3t. Não tem que resolver nada, tá? A equação horária é essa. Agora, se o problema pede qual a posição no tempo 10 segundos, sei lá, ou a posição no tempo 30 segundos, tá? Então, você tem que jogar o tempo que ele está pedindo aqui no T e descobre a posição. Aí sim você tem que usar essa equação para descobrir alguma coisa. Então, no tempo 10, que a tabela não está indo até 10, está indo até o 3. No tempo 10, qual é a posição? Você joga 10 no lugar do T. Vai ficar 3 vezes 10, 30, mais 6, 36 metros. Então, no tempo 10, ele está na posição 36. Letra B. Construa o gráfico da posição em função do tempo. Então, o gráfico da posição em função do tempo, posição na vertical, ordenada, tempo horizontal aqui, abscissas. Então, a gente sabe que a equação é de primeiro grau, sorvete. O gráfico vai ser uma reta, toda a equação de primeiro grau, o gráfico é uma reta. E para a gente desenhar uma reta, a gente precisa só de 2 pontos. 2 pontos determinam uma reta. Então, a gente tem 4 pares ordenados aqui. A gente tem 0 e 6, 1 e 9, 2 e 12, 3 e 15. Eu posso pegar 2 desses pares ordenados para construir o gráfico. A gente escolhe quaisquer valor aqui. Vamos pegar esses 2 primeiros, 0 e 6, por exemplo. No tempo 0, a posição é 6. Está lá, ó, primeiro ponto, 0 e 6. Outro ponto, vou pegar esse daqui. Tempo 1, posição 9. Está lá, tempo 1. Posição 9, coloquei os 2 pontos, agora é só ligar esses 2 pontos e a gente tem o gráfico.
Tá aí, esse é o gráfico da equação de primeiro grau do sorvete para esse movimento. Se eu quisesse pegar 2 e 12, estaria aqui, ó, passaria por ele, 2 e 12, 3 e 15, estaria aqui também, certo? 2 pontos já são suficientes. Mais um exemplo. Um trem de 150 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar constante de 16 metros por segundo, ou seja, movimento uniforme, está com velocidade constante. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos desde a entrada até a saída completa de dentro dele. Qual o comprimento do túnel? Vamos lá. O início da travessia desse trem pelo túnel acontece quando a frente dele alinha com o começo do túnel. E o fim da travessia é quando a traseira do trem alinha com o final do túnel. Então, se você olhar o quanto que o trem percorreu aqui nessa situação, ele percorreu uma distância equivalente ao comprimento dele, que é 150, mais o comprimento do túnel, que eu chamei de x, que é a pergunta do problema. Então, o trem vai atravessar completamente o túnel quando a traseira dele percorrer o tamanho dele mais o tamanho do túnel. Aí ele percorreu completamente o túnel. Então, esse é um exemplo clássico da gente tem que considerar o trem como um corpo extenso, ou seja, o tamanho dele é importante na análise do problema. A gente não pode desprezar o tamanho do trem nesse caso. Diferente, por exemplo, se fôssemos uma pessoa, uma moto, né, atravessando o túnel, normalmente a gente poderia desprezar o tamanho da moto, dependendo das condições do enunciado, o que ele orienta a gente. Mas vamos supor um túnel de, sei lá, 500 metros, por exemplo, não é esse caso. Uma moto de 2 metros, né? A gente despreza. O tamanho da moto é irrelevante em comparação ao tamanho do túnel, mas não nesse caso para o trem. Então a gente tem que considerar o tamanho do trem. Então, vamos lá, joga na equação da velocidade, ΔS por ΔT. ΔS, a primeira velocidade é 16, ele falou isso para a gente, 16 metros por segundo. O ΔS, então, vai ser a soma do comprimento do trem, que é 150 metros, mais o comprimento do túnel, que eu estou chamando de x, que é o que a gente quer descobrir, dividido pelo tempo, que é 50 segundos. Passo 50 para lá multiplicando, 50 vezes 16, que dá 800. E 150 eu passo para o outro lado, ele vai negativo, 800 menos 150, 650 metros, então é o comprimento desse túnel. Mais um exemplo. Dois móveis A e B deslocam-se segundo uma mesma trajetória retilínea, conforme o gráfico abaixo, sendo que o espaço está em quilômetros e o tempo está em horas. Então a gente tem um gráfico aqui, espaço em quilômetros e o tempo em horas. Determine o instante do encontro. Instante é tempo. Qual é o tempo que eles vão se encontrar? Então você vê aqui, ó, que eles estão, essas retas, né, estão se aproximando, então uma hora eles vão se encontrar. Eles vão ter um tempo do encontro, que é uma pergunta, e uma posição do encontro, que é outra pergunta da letra B. Qual é a posição do encontro? Qual é o espaço do encontro? Então a gente tem que encontrar um instante, né, e a posição do encontro. Então o movimento é uniforme, a gente percebe o gráfico espaço em função do tempo é uma reta para os dois, tanto para A quanto para B. Então ambos têm movimento uniforme. Então vamos escrever as duas funções horárias, o sorvete, tanto para A quanto para o B. Mas antes vamos descobrir qual que é a velocidade do A e a velocidade do B. Vamos lá. Velocidade ΔS por ΔT. ΔS é espaço final menos inicial, ΔT é tempo final menos tempo inicial. Vamos fazer para o A. Dá uma olhada no A. A posição inicial do A é 40. Eu estou pegando o intervalo de tempo de 0 a 1 hora. Então, no tempo de 1 hora, a posição do A é 120. Então, 120 menos 40, em a variação do tempo, de 0 a 1 hora, 1 menos 0. 120 menos 40, 80. Dividido por 1, 80 km por hora é a velocidade do A. Eu poderia fazer também aqui a tangente desse ângulo alfa, igual eu ensinei agora há pouco. Tangente de alfa. Tangente de alfa é cateto oposto
que é essa medida aqui. 120 menos 40, que é 80, dividido pelo cateto adjacente, que é 1 menos 0. 1. Olha lá, tangente de alfa é igual à velocidade do A, que é 80 km por hora. E a velocidade do B? Poderia fazer a tangente também, eu poderia pegar aí a variação do espaço, dividir pela variação do tempo, igual eu fiz para o A. Então aqui o B. No tempo zero, a posição do B é 80. E no tempo 1 hora, a posição do B é 140. Então fica 140 menos 80 dividido por 1 menos 0. 60 km por hora. Agora sim, vamos escrever a equação horária do espaço do sorvete, tanto para o A quanto para o B. Então, sorvete do A. Posição inicial do A. Ah lá, posição inicial do A. No tempo inicial, no tempo zero, a posição é 40. 40. A velocidade a gente achou, 80 km por hora, mais 80t. Tá aí, essa é a equação horária do espaço para o movimento do A. Do B. A posição inicial do B é 80. Aqui, ó, no tempo zero, a posição é 80. E a velocidade a gente achou 60 km por hora. 60 vezes t. Tá aí as duas equações horárias, tanto para o A quanto para o B. Por que eu escrevi as equações horárias? Porque quando duas coisas se encontram, é que elas estão no mesmo lugar, elas estão na mesma posição. Então, sabendo a variação da posição com o tempo, tanto com o A quanto com o B, a gente iguala as posições. Porque no encontro, a posição do A é igual à posição do B, eles vão estar no mesmo lugar. Então, a gente vai igualar essas duas equações horárias aí. Então, vamos lá, iguala SA igual a SB. Você tem que juntar t com t e número com número. Então, eu vou fazer o seguinte, vou passar esse 60t para o outro lado, ele vai subtraindo. E esse 40 aqui que está positivo, eu passo para a direita, ele vai negativo. Olha lá, pronto. T, eu isolei desse lado esquerdo da igualdade, e os números eu deixei para o lado direito. Aqui dá 20t, que é igual a 80 menos 40, 40. Passo 20 dividindo, 40 dividido por 20, 2 horas. Então, isso é a pergunta da letra A. O tempo do encontro, o instante do encontro é 2 horas. E a letra B? A letra B ele pede a posição do encontro. A posição do encontro é o S, é o espaço. Então, eu tenho que pegar esse tempo de 2 horas e voltar em uma das duas funções horárias do espaço. Qual que eu volto? Tanto faz, ou do A ou do B, tanto faz, eles estão no mesmo lugar. Então, se você voltar na do A ou na do B, vai dar o mesmo valor. Se você colocar 2 horas aqui, você vai ter 80 vezes 2, 160, mais 40, 200. Se você voltar 2 horas aqui, 60 vezes 2, 120, mais 80, 200. Tem que dar a mesma coisa. Então, lá, eu vou voltar na equação do A. Eu vou chamar de posição do encontro, tá? SE. 40 menos 80 vezes t. Então, é só jogar no lugar do t, coloca 2 horas, que é o tempo do encontro. 80 vezes 2, 160, mais 40, 200 km. Então, essa é a posição do encontro. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Valeu!